Um texto importante que eu achei importante, em algumas traduções falam de um jeito diferente, né? Por exemplo, em mais, acho que na tradução corrigida, acho que é mais original, Provérbios capítulo 25, versículo 2, parece que é isso, né? Aí o texto fala bem assim, presta atenção, olha aqui que eu vou passar para você. Eu ouvi a professora falando sobre isso e me despertou um paradigma, né? Que eu falei assim, ela tá falando assim, o paradigma é algo que você já leu, ou você já passou algumas vezes e não percebeu, né, aquela palavra. De repente alguém te fala, te dá um despertamento dentro de si, dentro de você mesmo, dá um despertamento e você pensa, então era isso, né? Então você acaba se empolgando com isso. Não é verdade que você fica feliz por ouvir, né, em saber dessas coisas. Então o livro de Provérbios capítulo 25, verso 2 fala bem assim, que a glória do Senhor, olha interessante isso aqui, leia lá para você ver se você quiser confirmar, né? A glória do Senhor é esconder os seus segredos. A glória do Senhor é esconder os seus segredos. Por que Deus tem glória nisso? Porque Deus tem prazer em esconder segredos. Porque Ele precisa que as pessoas tenham interesse por saber, né? Por exemplo, se você quer fazer um curso, você tem que correr atrás de uma faculdade, você vai ter que ir atrás de uma instituição de ensino, você vai ter que pagar o curso, você vai ter que correr atrás disso, né? E o que Deus quer que nós façamos é isso também, que nós tenhamos vontade de aprender. Porque se a pessoa não quer ouvir, não quer aprender, não adianta, é pouco perca de tempo. Por isso que a Bíblia, o Senhor Jesus diz assim, não dei as vossas pérolas aos porcos, nem as vossas coisas são dos seus cães. Tem pessoas que nem merecem ouvir o que você precisa pregar para ele. A pessoa se fecha e não adianta, você vai. É o que a Bíblia diz assim, que a Bíblia diz que se você encontrar com um herege, você exorta uma vez ou duas apenas e depois deixa. Porque ele está preso com a sua mente travada em uma situação que ele mesmo buscou isso, ele quer isso, ele que decidiu isso. Ele decidiu não entender e não aceitar a verdade. Então, ele, por si mesmo, se enlaçou em uma armadilha por causa da sua incredulidade e falta de obediência também, talvez, né? O Provérbios capítulo 20 ele fala assim, a glória do Senhor é esconder seus mistérios e a glória dos reis, olha aqui, é esquadrinhar. Agora, tem um texto que fala diferente aqui. Deixa eu ver. A glória do Senhor é a glória do Senhor é encobertar o negócio e a glória dos reis é investigar tudo. Então, assim, presta atenção. Uma tradução diz assim que a glória dos reis é esquadrinhar, ou seja, destrinchar, né? Destrinchar, trocar em miúdos, vamos dizer assim, trocar em miúdos, explicar melhor ou entender melhor aquele texto, né? Então o Provérbios fala isso, que a glória do Senhor é isso. Por que Deus tem glória nisso? Porque aí você descobre coisas ocultas, porque aqui diz a Bíblia assim, as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós, os nossos filhos. Então as coisas ocultas são para Deus. E tem um texto que fala assim, tem um texto que também fala assim, que ninguém sabe as coisas do homem senão pelo Espírito que está nele, o Espírito que está no homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito que está em Deus. Ou seja, quer saber o segredo do homem, conversa com ele, porque só vai saber o segredo do ser humano se ele se abrir para você. Porque o que está dentro dele, só ele mesmo sabe, o Espírito que está nele. Mas quando ele se abre, ele se entrega, ele fala dos seus segredos, então você passa a entender o que está por dentro dele. Assim também é com relação a Deus. Se você não estiver em Deus, você não estiver dentro desse patamar, dentro desse espaço de Deus, você não consegue entender também os seus propósitos e os seus mistérios. Por isso que a Bíblia diz, as coisas ocultas para Deus, as reveladas são para nós. E tem um texto que, vários textos, né, que diz sobre isso, né? Mas o Senhor Jesus, ele falou assim, vocês me chamam de Senhor, né?
Como é que ele fala lá? Deixa eu ver se eu me recordo, porque veio a minha versículo agora, me falhou um pouquinho na memória assim, mas eu vou resumir um pouquinho no texto. Ele fala assim: eu não vos chamo de servo. Olha o que ele fala, olha aqui, olha que coisa linda, meus irmãos. Eu não vos chamo de servo. O que é servo? Empregado, né? Eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, o empregado nunca vai saber os problemas que tem seu patrão. Se naquele mês houve uma fatura relevante, se ele conseguiu pagar as despesas da empresa, se ele conseguiu pagar os funcionários, qual foi a renda que ele teve, quais foram os problemas que ele teve no mês, no ano. O empregado só tem uma coisa que o empregado quer saber, é que no final do mês ele recebe o salário e pagar suas contas também. Então o funcionário, o servo, não está nem aí com o problema do patrão, né? Não está nem tem que se preocupar mesmo, que o trabalho dele é render, né? É produzir. E agora o patrão tem que se preocupar com tudo, né? Administrar o funcionário, tem que se preocupar com toda a administração da empresa. Mas Jesus falou assim: eu não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu chamarei de amigo. Olha que interessante, olha que coisa linda, meus irmãos. Vos chamarei de amigo, porque o amigo sabe tudo. Porque o amigo, ele falou assim: eu não vos chamarei de servo, mas de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que interessante. Então, tudo que Jesus tinha de informações, de paz, de entendimento, ele passou para eles. Formou seus discípulos de forma que eles foram como assim, como se fala assim, a palavra cristã quer dizer um pequeno Cristo, né? Eles tornaram um pequeno Cristo. Eles andaram, veja bem que no dia da crucificação, olha que interessante também isso aqui. Todos ali fugiram, né? Teve o João Marcos, que estava ali vendo aqui da madrugada, quando Jesus foi preso, né? E, e ele estava, acho que não sei por que ele estava nu naquele dia, né? Porque ele estava sem roupa, enrolado em um lençol. Não sei se não deu tempo dele trocar de roupa, ele saiu correndo, né? Apavorado, que as pessoas se apavoram com a situação. Quando ele soube, talvez quando ele soube uma suposição, por exemplo, né? Supõe que ele ouviu, prenderam nosso mestre. Ele nem se preocupou em vestir roupa, ele saiu correndo com o lençol, mesmo para ver se era verdade, talvez, não sei, não imagino. Não dá para entender por que João Marcos estava só envolvido em um lençol naquela madrugada. E de repente, alguém reconheceu ele. Falou assim: você é um deles. Ele saiu correndo. E alguém puxou o lençol dele e saiu correndo. Aí, por quê? Porque as pessoas que andavam com Cristo, eles tinham característica que andavam com Cristo. Eles tinham característica pelas palavras, pela forma que eles se portavam. Essa característica, eu acho que tinha um tipo de unção que era percebido nesses irmãos, né? E de repente Pedro foi acompanhando o Senhor Jesus de longe. Jesus tinha falado que haveria de negar por 3 vezes antes do galo cante, né? Então o que acontece? Pedro estava ali perto da fogueira. Tinha uma fogueira, talvez era frio na madrugada, ele estava ali perto do fogo, ele ficou ali, chegou ali perto para se aquecer. De repente alguém olha assim: mas você é um deles. Glória a Deus. Aí ele falou: não, nunca vi esse homem, não conheço ele. Jesus olhou para ele e falou assim, deu uma olhadinha para ele que o galo cantou. Aí Jesus: então falei? Oh, glória a Deus. Então, é ser um pequeno Cristo, tá bom? É você ter característica de Cristo. Jesus falou assim, não, e eu, interessante também que nessa aproveitar esse ensejo, né, esse gancho, e que o Senhor Jesus então morreu, crucificou, morreu, ressuscitou e tal, e de repente aquele homem que tinha falado para o Senhor Jesus, né, eu nunca te negarei, Senhor, nunca te negarei, eu darei minha vida por ti.
O homem não deve se gloriar em grandes coisas. Ele tem que saber que tudo que ele faz, o que ele é por graça. Não é por nossas forças, não é por nossas próprias capacidades, mas sim pelo Senhor Jesus. É Ele. Ele falou assim: eu sou a videira e vocês são as varas. Toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. E aquela que não dá fruto, corta, para que aquela que dê fruto dê muito mais fruto ainda. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e des fruto, e para que vosso fruto permaneça. E ele diz também: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus não adianta, você não consegue. Não queira lutar sozinho, que você não consegue. Você precisa do Rabino, você precisa do nosso Senhor para estar nos capacitando para isso. Por isso que Deus não chama pessoas capacitado, Ele capacita, tá bom? Jesus não chama os santos, Ele santifica. Jesus, Ele é aquele que transforma, que muda. Então, Pedro, que havia falado tantas coisas para o Senhor Jesus, de repente ele se viu frustrado, destruído, porque ele tinha feito uma promessa de dar a vida por Jesus Cristo. Pedro e os demais apóstolos, eles eram pescadores. E eles então tinham largado as suas redes, abandonado a sua profissão para seguir Jesus. De repente, o Senhor Jesus simplesmente é crucificado e morto. Então eles ficaram desapontados e eles voltaram novamente para a sua profissão de origem. E aí vem um relaxo. Veja bem que Pedro estava nu. Ó, Pedro estava nu quando Jesus apareceu lá no barco. Estava nu. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas, pela sua frustração consigo mesmo, eu nem digo com as pessoas, porque as pessoas são individuais, né? As pessoas são, cada um tem seus problemas, suas frustrações próprias. Mas eu digo assim que o caso de Pedro e os apóstolos, talvez, era uma frustração própria, eles estavam frustrados consigo mesmo. Porque aquilo que eles mais queriam, que eles mais acreditavam, de repente não estava mais ali. E Pedro estava nu. Talvez o pessoal ache que o negócio é nós ser pescador mesmo, é nós voltar ao normal, nós sabemos que nós vamos ter que ser o que somos mesmo, ponto, acabou, né? E quando Jesus apareceu, Pedro ficou envergonhado pela situação que ele estava, e ele se jogou na água para se esconder da sua nudez. Então eu penso comigo assim, o Senhor Jesus às vezes nos pega assim também dessa maneira, né? Despreparado. E olha que isso também não é bom. Porque diz a Bíblia assim que Jesus fala assim: orai e vigiai, por não sabeis a hora que é devida filho do homem. Então você tem que estar preparado para isso, você tem que estar firmes e constantes. Você não pode deixar o relaxo chegar até você. Não importa se você está frustrado, se você está desanimado, se alguém te feriu, ou se você mesmo está desanimado com você mesmo, você está se sentindo derrotado. Não, não relaxe. Continue na perseverança e não deixe de Jesus por nada. Tá bom? Não deixe Jesus por nada. Mas o ser humano tem essas fraquezas, infelizmente, né? E o que acontece? Quando Pedro se jogou na água, se escondendo da sua nudez, Jesus chama Pedro de volta e à beira da praia senta com eles e fala assim: o que vocês têm para me oferecer? O glória a Deus, né? O que vocês têm para me oferecer? Ou seja, em outras palavras, o que vocês pegaram hoje? Como foi a sua pesca? Como foi seu dia? Como foi a sua noite? Como estão vocês? Né? Qual é a situação de vocês agora? Né? Aí eles fizeram ali um peixe assado, ofereceram para o Senhor Jesus. E Jesus então deixou seus apóstolos de lado. Glória a Deus. E foi direto do foco. Chegou até Pedro. Talvez Pedro estivesse lá num cantinho separado, né? Triste, cabisbaixo, envergonhado, porque estava numa situação de pecado, de nudez, estava desapontado, triste porque havia negado. Pedro estava talvez num canto lá, separado deles, excluído, né? Excluído. E de repente, o Senhor Jesus chega lá, e eu imagino Jesus chegando assim,
abraçando Pedro, sentando do lado dele e falando para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro, talvez com aquela cabeça baixa, talvez não tinha coragem de olhar nos olhos do Senhor Jesus e falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. E ele olhava para o Senhor Jesus, talvez por baixo dos olhos, não sei como era essa cena, e Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, volta ao trabalho. Aleluia. Apacenta minhas ovelhas. É isso que ele quis dizer comigo. Pela terceira vez ele pergunta: por quê? Pedro negou por 3 vezes, também tem que confessar 3 vezes, né? Então Pedro fala assim: Senhor, tu sabe tudo, Senhor. O Senhor conhece a minha vida de ponta cabeça. Em outras palavras, né? O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Senhor. Então o Senhor está me perguntando uma coisa que tu já sabe. Então Pedro fala assim: tu sabe tudo, Senhor. Jesus fala pela terceira vez: então vai, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homem, lembra? Então você tem que voltar ao teu trabalho, apacenta minhas ovelhas. Aí todos os apóstolos ficaram e Jesus chamou Pedro. E Pedro se incomodou, olhou para trás e viu João ficando para trás. Ele falou: Senhor, mas não te importa, Senhor, que ele fique para trás? Ele falou assim: olha, Pedro, eu chamei você. Foi você que eu chamei. E se eu quero que ele fique, o que te importa? Me segue tu. É isso, meus irmãos, é que nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Porque aquele que olha para trás, ele pode se tornar uma estátua de sal. Ele pode se tornar-se uma estátua de sal. Como quando no tempo de Sodoma e Gomorra, quando o anjo falou para Ló e sua família: sai da cidade e não olhe para trás. Se eles olhassem para trás, eles iam ficar frustrados, se tornar uma estátua de sal e parar na beira do caminho. Mas não. Eles seguiram em frente e se escaparam do fogo daquela cidade. Então, por isso, meus irmãos, seja sempre firme. Não abandone Jesus por nada. Seja sempre de Deus. Porque com Deus, tudo é ganho. Com Deus não tem perca. A perca pode ser no sentido material. Mas o Senhor Jesus diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome. Mas junteis tesouro no céu, aonde os ladrões não minam. Não tem ferrugem, nada apodrece. Tá bom? Quero que esse dia seja bênção para você, tá bom? Um abraço para você, passasse contigo e um feliz sábado. Bom dia, bom dia, bom dia.